Eu gostaria que o Senhor nosso Deus pudesse falar em áreas muito importantes e delicadas de todos nós. Nós estamos aprendendo na sala de aula do Espírito Santo sobre novembro, e nós estamos declarando sobre esse mês de novembro de 2024 o mês do suprimento. Eu poderia muito bem começar dizendo assim: Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Olha, nada irá faltar, nada irá ficar fora do lugar e nada irá ficar pela metade. Que coisa boa em dizer isso, não é verdade? Porém é importante nós entendermos que nem sempre acontece assim. E é justamente o porquê disso que nós estamos pedindo ao Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso entendimento. Porque a grande questão e o grande questionamento é: por que não, Senhor? Se a palavra de Deus diz que Ele supre em todas as nossas necessidades. E por que eu não estou sendo suprido em todas as áreas da minha vida? Eu acredito no abastante de Deus para nossas vidas. Eu creio que Deus pode nos dar um corpo curado. Eu creio que Deus pode nos abrir a porta, alargar a fronteira, ampliar o território. Eu creio que Deus é um Deus suficiente. Repito, eu creio que Deus é um Deus suficiente. Suficiente em todas as áreas. Então nós estamos aprendendo, para a glória do nosso Deus, este mês de novembro, sobre o Deus do suprimento, aquele Deus que supre em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse nesse momento fechar os seus olhos e dizer comigo assim: eu creio em um Deus que sabe do que eu preciso muito antes de lhe pedir. Eu creio em um Deus que é mais do que suficiente em todas as áreas e abrangente em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, fala comigo, usa vaso de barro para que a excelência da glória e do poder seja do Senhor. Senhor Espírito Santo, fala comigo, que cadeias sejam quebradas, dogmas sejam desfeitos, crenças sejam desfeitas, mas em nome de Jesus, acrescenta no meu coração a fé na tua palavra, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. De onde foi que veio, preste bem atenção, de onde foi que veio a ovelha para que Abraão a oferecesse em sacrifício, quando na verdade, quando ele subiu ao monte, só subiu ele e seu filho? De onde foi que veio aquela ovelha? De onde foi que veio aquela ovelha? A Bíblia Sagrada diz exatamente assim, que subiram um ao lado do outro, Abraão e Isaque, levando o cutelo, levando a lenha e o fogo. O que é interessante é que a Bíblia diz que somente ambos subiram ao monte para o sacrifício. Mas a Bíblia diz que no momento em que ele, Abraão, iria sacrificar o seu filho, Deus já lhe tinha preparado para o sacrifício um cordeiro. Bem, eu vou engrossar o caldo um pouco mais. De onde foi que veio o pão e a água, quando Elias, no seu ânimo, pediu para si mesmo a própria morte? Cansado, exausto, a Bíblia diz que esse então, correndo por conta do perigo que estava atravessando, que estava passando, e pediu para si mesmo a própria morte. E agora de repente você vai ter ali uma teofania, né? Um anjo em forma de homem, em que a Bíblia diz que ele está com o pão e a água. E o que é interessante é que a Bíblia diz que era o pão sobre as brasas. Então eu lhe faço essa pergunta: de onde foi que veio, por caridade, o pão e a água?
que aquele anjo, naquele exato momento, estava ali preparando para entregar nas mãos de Elias. Tudo bem, eu sei que é muito fraco o que eu estou lhe perguntando, então vou engrossar o caldo só mais um pouco. Após 40 dias e 40 noites de jejum, a Bíblia diz que o Senhor Jesus de Nazaré, ele recebeu uma visita dos anjos, dos quais a Bíblia diz que lhe serviram em tudo que ele precisava. A pergunta é: de onde foi que veio todo aquele suprimento? De onde foi que veio todo aquele suprimento? Porque a Bíblia Sagrada diz: e lhe vieram os anjos e lhe serviram. De onde foi que veio aqueles anjos? De onde foi que veio aqueles anjos? Tudo bem, eu sei que é fraco também, então eu vou engrossar o caldo só mais um pouco. De onde foi que veio a carne, em que a Bíblia diz que os corvos levavam no seu bico para alimentar Elias? De onde foi que veio, meu irmão? De onde foi que veio? De onde foi que apareceu aquela carne, em que o corvo levava até Elias no bico e lhe entregava na palma da sua mão? De onde foi que veio? De onde foi que veio a multiplicação, quando só se havia alguns pães e alguns peixinhos, e agora a Bíblia Sagrada diz que vai alimentar uma grande multidão? De onde foi que veio? De onde foi que veio aqueles 153 grandes peixes? De onde foi que veio aqueles 153 grandes peixes? Quando a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos estavam cansados, exaustos e soados. Cansados, exaustos e soados, de tanto lançar a rede, em nada pegar. E agora de repente, só porque Jesus diz assim: lançai a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que ele foi pego naquele dia, naquele lance, 153 grandes peixes. De onde foi que eles vieram, se eles estavam a noite inteira lançando a rede e nada apanharam? De onde foi que veio? De onde foi que surgiu aquilo? Para pensar. São perguntas que, se você me fizer, eu vou dizer para você assim: bem, humanamente falando, eu não sei. Eu não sei se você tem resposta para isso. Eu só estou lhe sendo sincero de coração. Eu não sei. Se você me perguntar de onde foi que veio a ovelha para o sacrifício, eu não sei. Se você me perguntar de onde foi que vieram os 153 grandes peixes e todos foram para debaixo da rede, também eu não sei. Se você me perguntar como é que se multiplicou tão pouco em transformar em tão muitos para alimentar uma grande multidão, também eu não sei. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: esse Deus que fizera todos esses milagres que eu acabei de citar é o mesmo que você serve, é o mesmo que nós servimos, é o mesmo que nos trouxe à casa dele e está prestes a falar de áreas da minha, da sua, da nossa vida, que possivelmente pode estar impedindo de fazer os mesmos milagres que ele, o Senhor, fez no passado. A Bíblia Sagrada diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. E nós declaramos isto. Nós declaramos que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós declaramos que as suas palavras não lhe voltariam vazia, mas antes cumpririam o propósito para qual foi enviada. Nós declaramos que ele vela sobre a sua palavra a cumprir. Nós também declaramos que ele honra a fé do justo, do qual a Bíblia Sagrada nos ensina que a fé é a moeda de Deus. A fé é a moeda de Deus. Agora, é interessante entendermos que o que possivelmente pode estar nos impedindo? O que pode estar impedindo esse suprimento de Deus na nossa vida? Porque nós sabemos que esse Deus é um Deus que opera, é um Deus que faz, é um Deus que realiza. A questão é: o que pode estar em nós impedindo a Deus? Não é nos impedindo, é impedindo a Deus de operar na minha, na tua, na nossa vida.
Você já deve ter lido uma passagem no livro de Marcos que é muito intrigante. Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele curando os enfermos e expulsando os demônios. Está lá na Bíblia. E ele curando os enfermos e expulsando demônios. Porém tem uma partezinha no versículo que diz que nem a todos ele pôde curar, e nem a todos ele pode libertar. Interessante, né? A Bíblia diz lá no livro de Marcos que ele estava curando os enfermos e expulsando demônios. Gente, eu não estou falando de um comedor de farinha que nem eu, não. Não, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Nós temos na nossa mente em que para ele e para Jesus não há nada que ele não possa fazer. Nós temos no nosso coração essa certeza que operando ele ninguém impedirá. Nós temos na nossa mente que não existe para Deus o impossível. Nós temos isso dentro de nós. Porém, espera ainda, está lá em Marcos. A Bíblia Sagrada diz que ele curando os enfermos e expulsando demônios, porém está lá escrito que nem a todos ele pôde curar e nem a todos ele pôde libertar. A pergunta é, por que ele não pôde curar a todos, se os que estavam enfermos ali foram para ser curados? Por que ele não pôde libertar a todos, se todos os que estavam ali foram para ser libertos? Por que dentro da casa de Deus, todos nós nos achegamos a Deus com uma situação, com um problema? E por que uns são curados ao passo que outros não? Por que uns prosperam ao passo que outros não prosperam? Por que uns parece que como no estralar de dedo, como se fossem privilegiados, como se fosse, sabe, o bambambam, e de repente oram pelo marido, o marido se converte no estralar de dedo, e tem outros que sofrem, oram anos e anos e anos e anos. Nós nos alimentamos naquele pensamento, bem, é para que o meu testemunho seja maior, bem. Por quê? Por que, meu Pai do céu? Por que isto? Nossa, são questionamentos que muitas vezes nós nos perguntamos por quê. Sabe o que é interessante? É que lá na Bíblia diz em Marcos, porque nem todos nele creram. Então a impossibilidade não estava em Jesus, estava porque eles não acreditavam, porque eles não criam. Então de repente você pode ter aqui, para a glória de Deus, uma igreja repleta, louvado seja o nome do Senhor, e de repente você vê o que está do teu lado sendo curado, ao passo que você olha para você, espera ainda, por que o anjo passou por aqui do meu lado, curou a este e não me curou? Mas espera ainda, tem alguma coisa errada, tem algo que está fora do eixo, tem alguma coisa aqui que está acontecendo, e logo nós somos levados ao pensamento, já sei, é porque eu peco. Mas pecar todos pecam. A questão não é em relação a pecados, não, a relação não é esta. A relação é, espera ainda, mas será que eu estou crendo de verdade? Será que realmente eu estou crendo como biblicamente falando, eu preciso crer, eu preciso acreditar? E o que é crer? Crer é, primeiro, ir contra as evidências. Quando você crer, você rema não a favor, mas você rema ao contrário da maré. Quando você crê de verdade, você não recebe um vento a seu favor, você vai contrário ao vento. Lembra do livro que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4? Quando a Bíblia Sagrada diz que o barco ia contra as ondas e contra o vento forte, porque a Bíblia diz que as ondas e os ventos lhe eram contrários. Lembra disso? Então o que na verdade é crer? Crer, primeiro, é ir contra as evidências. Segundo, crer é você não se deixar levar pelo que os teus olhos veem. Crer, terceiro, é não se deixar levar pelo que tudo que é de negativo que os teus ouvidos escutam. Crer é você se portar de forma positiva diante das adversidades, por mais difícil e ilógico que seja. Crer é você ter, preste bem atenção, crer é você ter cuidado com o que você tem confessado, com o que você tem falado, com o que você tem declarado. Eu não digo nem sobre o que você tem falado, ou sobre o que você tem confessado. Eu estou dizendo cuidado, não é sobre, não estou dizendo isso, que também é, mas eu estou falando no que você tem confessado, no que você tem falado.
É interessante, né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo justamente sobre um Deus que supre, um Deus de suprimento. Por que em áreas da minha vida Ele não supre? Bem, se há uma necessidade, nós sabemos que Deus é o Deus que supre. Então vamos aqui, Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6, versículo 25. Livro de Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Amém? Vamos lá. Por isso vos digo, por isso vos afirmo, não andeis cuidadosos, ou ansiosos, ou inquietos, ou preocupados, ou solícitos quanto à vossa vida. Bem, domingo passado nós aprendemos sobre os sintomas da ansiedade. Nós aprendemos que a ansiedade é antecipar-se, é você se antecipar a situações. Te causa preocupações, te causa estresse, te causa nervosismo e tantas coisas mais. Isso impede os suprimentos de Deus para a sua vida. É quando você começa a se deixar levar pela ansiedade. A ansiedade, ela pode mover do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, com diversos sintomas. E nós aprendemos domingo passado. E a Bíblia está dizendo aqui sobre ansiedade, algumas traduções diz cuidados, outros inquietos. Bem, o que é interessante é que a ansiedade não é algo de agora, do século 21. Porque Jesus de Nazaré já nos alertava sobre a ansiedade. Ele já nos dizia de forma bastante clara sobre os sintomas da ansiedade. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que nós não havemos de andarmos ansiosos, ou solícitos, ou preocupados por coisa alguma. Está lá no livro de Pedro, porque o Senhor tem cuidado de vós. O que é interessante é que a ansiedade, ela pode muito bem impedir, atrapalhar os suprimentos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você não está confiando nos suprimentos de Deus, você está confiando em você mesmo, porque a ansiedade nos leva a isso, nos leva a esse pensamento. Então nós já aprendemos sobre isso. Na continuação diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Todas essas coisas nós bem sabemos pelo que nós lutamos, pelo que nós trabalhamos. Veja que estamos prestes a dezembro, e nós já estamos nos perguntando: meu Deus, qual é a roupa que eu vou vestir? Ah, meu Deus, e às vezes não é qual é a roupa que eu vou vestir, às vezes é: meu Deus, será que eu vou ter como comprar? Então nós já estamos nesse pensamento, nós já estamos em dezembro, nós já estamos pensando: será que eu vou ter como comprar? Ou será que tendo como comprar, será que realmente eu vou encontrar a roupa que eu quero? Quer dizer, nós já começamos neste pensamento: será que eu vou poder fazer a minha ceia de Natal? Será que eu vou ter esta condição de fazer? Ah, meu Deus, será que eu vou ter? Quer dizer, coisas como essas, que nós, querendo ou não, nos tornamos de formas ansiosos e nos antecipamos ao dia e à hora. E isso vai nos acarretando dentro de nós, que vai nos trazer um estresse ao pico. Vai nos tornar estressados, preocupados, solícitos e até com insônia. E a coisa vai longe. E aí a Bíblia Sagrada está dizendo: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Quer dizer, em outras palavras, todas essas coisas são importantes, são necessárias, mas é importante você entender que todas essas deixam de ter sentido diante da importância de estarmos vivos, de estarmos bem. Você pode ter a melhor roupa, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não estiver bem consigo próprio, tudo isso deixa de ter sentido. Não é que sejam importantes, são, porque são necessárias. Existe a necessidade de termos tudo isso?
existe. Porém a Bíblia diz que não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo muito mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Como é que Deus as alimenta? Muitas vezes usando você. Você, sem perceber, você deixa cair um pedaço de pão, e quando você vira as costas, vem uma ave do céu, vai lá e se alimenta. Ele mesmo te usa para alimentá-las. Será que Ele não pode usar pessoas para te abençoar? Se Ele te usa para você alimentar uma ave do céu, um pardal, como quer que seja, por que Ele não vai usar pessoas também para te abençoar? Para pensar. Não tendes vós muito mais valor do que os pardais? Ele vai aqui nos dizer. E ele continua: não tendes vós muito mais valor do que elas? Claro que sim. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com suas preocupações, com suas inquietações, acrescentar um côvado à sua estatura? O que significa um côvado? Bem, é uma medida. Naquele tempo, você deve saber que para se medir as coisas, você media com essa parte, tanto daqui até aqui. Então você tinha um pedaço de madeira, então você ia lá, colocava o cotovelo, estendia as mãos, ali era uma medida, era um côvado. E ele está dizendo: você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Algo que parece tão simples, né? Mas na verdade nós não temos como assim o fazer. E aí ele continua dizendo aqui: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados, inquietos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Não quer dizer que nós devemos ficarmos de braços cruzados, não é isto, porque a Bíblia Sagrada diz que todo trabalhador é digno do seu salário. A própria palavra de Deus nos faz essa pergunta: que proveito tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol? Comer e beber, e gozar, e desfrutar do bem do seu trabalho. O próprio Deus, ele diz: eis que eu vi uma boa e bela coisa, que o homem desfrute, que o homem goze do suor do seu trabalho. Então é importante entendermos isto. Continuando, versículo de número 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste, se Deus assim supre a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos suprirá, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Opa, espera ainda, ele já nos dá uma deixa. Ele começa a nos dizer que não é que não tenhamos fé. Ele não está dizendo homens que não têm fé, porque não ter é ausência completa. Ele não está dizendo que você não tem fé. Não, ele não está dizendo isso não. Em nenhuma parte da Bíblia Deus vai dizer que nós não temos fé, até porque a Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Está na Bíblia. No livro de Romanos, a Bíblia Sagrada diz que Deus a você já lhes deu uma medida de fé. É essa fé que quem ainda não conhece a Deus atribui a alguma coisa ou a algo para crer, e ele nem percebe isso e utiliza esta fé. Uns adoram o sol, outras imagens de escultura, e a coisa vai longe. Tudo isso é uma forma de manifestar a fé que está dentro desta pessoa. O que é interessante é que ele não diz aqui homens que não têm fé. O que ele está dizendo é de pouca fé, talvez de pouca duração. Porque uns começam animados, vai dar certo, eu vou conseguir. Basta vir as tempestades, basta vir os ventos contrários, basta se levantar, pronto, a fé vai embora, tem se esvaecer, ela simplesmente vai para debaixo do tapete. E com isso começa então a murmuração. Com isso começam as murmurações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre isso.
para que nós peçamos ao Senhor, para que Ele coloque verdadeiramente um anjo na minha, na sua, na nossa boca, para termos o cuidado acerca de tudo que nós confessarmos. Porque se tem uma coisa que desagrada diretamente o coração de Deus, é a murmuração. Irmãos, me escute em nome de Jesus de Nazaré. Você precisa ouvir de forma simples o que Deus está te falando, porque se Deus está dizendo que Ele quer suprir, então Ele também está tentando nos ensinar o que pode nos impedir dEle, a mim, a você, suprir-nos. É isso que Ele quer que você entenda em nome de Jesus. Porque eu podia subir nesse altar. Vamos lá, gente, eu vou pregar sobre uma mulher. Essa mulher, ela pegou um simples pequeno vaso de azeite e fez com que através disso ela pagasse todas as suas dívidas e ainda vivesse do resto. Olha, gente, eu quero falar de um jovem que tinha alguns pães e alguns peixinhos e Deus multiplicou. Olha, gente, eu quero falar de um homem frustrado que pescou a noite inteira e não pegou nada, mas disse: sobre a tua palavra lançarei a rede, e a pesca foi a melhor que você possa imaginar. Olha, gente, eu quero falar de Davi, que estava com seus valentes, e todos estavam famintos, e eles adentraram o templo, e ali pegaram das espigas que estavam, e Deus não lhes proibiu, Deus não os castigou, porque Deus é um Deus que supre. Olha, gente, eu quero falar de um Cristo, que foi convidado para as festas das bodas da Caná da Galileia, e ali de repente faltou o vinho, e Ele não precisou com que se trouxesse uvas e se pisasse as uvas para transformar em vinho, não. Ele simplesmente pediu para com que se enchesse as talhas até em cima de água, e agora, para a glória de Deus, agora as talhas estavam cheias de vinho. Nossa, se eu for dar exemplo aqui, nós vamos longe. Sim, eu poderia sim começar por aí, e nós íamos: glória a Deus, pastor, que mensagem, Deus vai suprir. E de repente as coisas não funcionar, não acontecer. Então a melhor coisa, primeiro, é nós aprendermos o que há de errado em nós, o que precisa ser consertado em nós, para que Deus venha suprir. Então por isso que aqui em Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 31, ele diz assim: não andeis, não venham se comportar, pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Meu Deus, o que eu estou vendo aqui é Jesus nos dizendo de forma bastante simples: ei, pessoal, não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você consegue Jesus falando assim: ei, não sejam murmuradores, não sejam pessoas murmuradoras, que é o que ele está dizendo aí, ó. E será que esse não é, dentre muitos, um grande defeito, que nós na verdade não nos achamos assim? Será que esses dias você mesmo não já murmurou por alguma coisa? Talvez pela falta de algo, ou até murmurou, ainda que tendo, achando-se que poderia ter melhor. De alguma forma talvez você deve ter murmurado. Então é sobre isso em nome de Jesus. Você sabe o que é interessante? É que lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, no versículo de número 7, olha o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 17, versículo de número 7. Jeremias 17, 7. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Voltemos em nome de Jesus. Jeremias capítulo 17, versículo 17 diz assim: bendito o homem. A palavra bendito é de bem-aventuranças, que quer dizer abençoado é o homem. Você quer ser uma pessoa verdadeiramente abençoada, sim ou não? Você, não estou dizendo ter tudo por completo, porque se Deus nos der tudo, é capaz de nos estragar, de nos acomodar definitivamente, porque nós já somos acomodados quando recebemos o milagre, puxamos o freio de mão e não oramos o quanto nós orávamos antes.
Não continuamos jejuando como jejuávamos antes. Nós já somos assim. E se Ele desse tudo a tempo e a hora, meu Deus, aí é que nós não fazemos mais nada mesmo. Não funciona dessa forma. Você quer realmente ser essa pessoa bendita? Você realmente quer ser essa pessoa abençoada? Sim ou não? O que é interessante é que está escrito na Bíblia assim, ó: a quem eu abençoar, abençoado será. Acabou-se. Interessante, né? A Bíblia diz: a quem eu abençoar, abençoado será. No livro de Salmos, capítulo de número 115, a Bíblia Sagrada diz assim: porque o Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará, tanto a nós quanto aos nossos filhos, tanto grandes como pequenos. Está lá escrito no Salmo 115. Interessante, né? E agora de repente ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Que confia em quem? Mas será que você tem confiado em Deus? Ou você, sem perceber, tem depositado a sua confiança nas circunstâncias? É muito fácil você saber se a sua confiança está nas circunstâncias. Então as circunstâncias estão determinando atitudes e comportamentos em você. É muito fácil saber. Preste atenção em nome de Jesus. Na tempestade, você está pensando em pular do barco? É isso? Então veja que a tempestade, na verdade, para você está tendo mais atenção do que no Senhor, que faz cessar a tempestade. É muito fácil. Você precisa fazer um determinado exame. Você já está se vendo doente, então você com certeza já está abatido. Então é importante nós entendermos isto. É muito importante, porque tem como nós identificarmos, tem como nós mesmos nos policiarmos em quem realmente está a minha confiança. Se a sua confiança está no Deus Jeová Jireh, no Deus que abastece, no Deus que multiplica, no Deus que abençoa, então porque quando você olha para quanto está devendo, isso é como que tirando o tapete debaixo das suas pernas, dos seus pés. Então você sabe muito bem como identificar, como realmente, espera ainda, em quem realmente tem estado a minha confiança. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiros, mas a Bíblia diz no próprio livro de Jeremias: mas nós confiaremos em Ti, Senhor. O salmista Davi, a Bíblia diz que ele dizia assim: no dia em que eu temer, eu confiarei em Ti, Senhor. Quando a sua confiança está em Deus, você não a deposita em homens. Quando a sua confiança está em Deus, você não confia nas circunstâncias, nas situações, não. Você as coloca no Deus que pode reverter situações e circunstâncias. Você é aquele que anda pela fé e não por vista. Então a Bíblia diz aqui: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É um trocadilhos, né? Podemos dizer. No livro de Miqueias, tem um versículo lá no capítulo 7 que me assusta, porque a Bíblia Sagrada diz assim: olha o que é que Deus diz, olha o que é que Deus diz, está escrito: porque eu conheço quem confia em mim. Esse versículo me assusta, porque não é ninguém a não ser o próprio Deus dizendo: porque eu conheço quem confia em mim. Você pode dizer que confia em Deus, com todo respeito, de boca para fora, e na hora do pé capá, botar o rabo entre as pernas e sair, Caim, e Deus olhar e saber que você nele não confia. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que se abalam sim, que pode até estremecer, mas permanece para sempre. A questão aqui é importante se dizer, vamos lá, será que Deus não é o Deus que sabe do que você precisa antes de lhe pedir? Será que Deus já não preparou todo o milagre que você precisa até o fim deste mês ou o começo do outro, como você está tanto precisando? Claro que sim. O que é interessante que eu estou lhe dizendo isso, porque um dos grandes defeitos que infelizmente nós precisamos trabalharmos em nós é justamente sobre a murmuração. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje,
e se Deus permitir, quarta-feira também e domingo que vem, sobre murmuradores e insatisfeitos com a vida. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas como está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 31, quando o próprio Senhor Jesus pede que não digam, não falem assim, não confessem assim, porque está dizendo: não andeis, não confessem, não falem, não declarem. Não faleis, não declarem, não digam. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, falando, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você consegue ver pessoas aqui que infelizmente realmente não confiam no suprimento de Deus? Você consegue ver aqui por detrás dos panos um murmurador, uma pessoa insatisfeita? E é sobre isso, meu irmão, que eu quero que você abra o seu coração. Você quer Deus suprir a sua vida? Escute o que eu estou te falando pelo Espírito Santo. Você quer ver Deus suprir a sua vida de verdade? Eu quero. Então, em nome de Jesus, deixe de ser esse murmurador insatisfeito que você tem sido. Meu Deus, você murmura do nascer do dia até o anoitecer. Você murmura pelo que tem e pelo que não tem, e como deixou de ter. E Deus vai analisando e vai vendo e averiguando e vendo que a sua confiança verdadeiramente parece não estar nele de verdade. Você conhece pessoas insatisfeitas com tudo? Você conhece pessoas insatisfeitas com tudo? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que nos abraçarmos e aceitarmos a derrota, ou não ter, ou se temos, mas não temos como nós gostaríamos de ter. Eu não estou dizendo isso. Porque também você não tem que estar com um sorriso colgate, que ninguém é doido. Eu estou tão feliz de jeito que eu não tenho nada. Não, não é isso não. Mas só que na verdade nós temos que trabalharmos nessa área da nossa vida e pormos de verdade a nossa confiança no Senhor. A insatisfação com a vida costuma surgir quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar na posição, termos o que gostaríamos de ter, fazer o que gostaríamos de fazer. Ó dia, ó céus, ó vida. E muitas vezes é o que acontece com muitos. Você deve se lembrar-se de Jacó. Jacó para mim é uma lição verdadeiramente de que Deus está onde nós estamos. A Bíblia Sagrada diz que Jacó estava em pleno relento, pedra feita em travesseiro, em pleno deserto, o céu como sua testemunha, as estrelas contando seus sonhos, quando de repente a Bíblia diz que Deus se revela a ele, ele se põe-se de pé, ele acorda, abre dos olhos, e olha a declaração que ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Pessoas insatisfeitas, elas não conseguem ver a Deus em situações semelhantes a esta. Elas não conseguem ver Deus num momento como esse. Porque para elas acreditam que Deus não está dentro da fornalha, Deus está em livrá-los da fornalha. Que Deus não está dentro da cova dos leões, mas Deus está com ele ou com ela, impedindo com que sejam lançadas na cova dos leões. Se Deus é Deus, por que Ele não impede que eu fique doente? Se Deus é Deus, por que Ele não impede com que eu fique precisando, necessitando? Se Deus é Deus, quer dizer, pessoas assim são pessoas que elas não conseguem verdadeiramente ver a Deus em situações como esta. É importante você atentar para isso em nome de Jesus. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Israel não conseguia, por mais que Deus fizesse, não conseguia ver Deus com eles no deserto. Depois você vai lá no livro de Salmos 119, a Bíblia diz, em que está lá escrito: pode porventura o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto? E eles eram verdadeiros murmuradores, por mais cordonizes que Deus enviasse, por mais que as suas vestes não se rasgassem nem se estragassem, por mais que Deus lhes suprisse da água saindo da rocha, por mais que Deus fizesse com que todos os dias os pães asmos viessem do céu, por mais que tudo que Deus fizesse, eles não conseguiam abandonar a prática da murmuração.
Eles sempre acreditavam que era melhor estar onde eles estavam do que onde eles estavam. Eles sempre tinham nesse pensamento. Você precisa entender em nome de Jesus. Talvez você não esteja na melhor situação da sua vida, talvez você não esteja no melhor momento da sua vida, mas talvez esse momento difícil que você está passando, talvez está aproximando mais você para o seu marido, o seu marido para você, e você não consegue perceber isso. Talvez esse momento que você está passando está aproximando mais você dos seus filhos, e você não consegue perceber isso. Talvez está lhe dando determinadas lições de humildade, sabe? Trabalhando nessa área da sua vida, a você perceber que não é você o provedor, mas sim Deus é o provedor. Talvez esse momento difícil que você está passando, está talvez trabalhando, moldando no seu caráter, na sua personalidade, e você não está percebendo. Por quê? Porque está doendo. E nós não gostamos de nada que doa. Nós não gostamos do ai, está doendo, nós não gostamos disso. Claro que nós fomos feitos para a abastança, para a abundância, para o bom e do melhor, porque Deus, quando a minha, você, a nós nos fez justamente para vivermos esse momento. Porém o pecado, infelizmente, pôs tudo isso a perder. Jesus Cristo veio, louvado seja Deus, para quê? Para nos suprir. E talvez você estará aí insatisfeito, com a cara fechada, e às vezes até bruto, ignorante, com pessoas que não têm culpa de nada. Pessoas que elas não são para você um problema, pessoas que não são causadores do seu problema, pessoas externas. Não estou falando de pessoas internas não, estou falando de pessoas externas. Estou falando de pessoas externas, querido. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque muitas vezes situações como essas, na verdade Deus a mim, a você, a nós nos permite, ou muitas vezes nós mesmos causamos, ainda que não sendo a vontade de Deus, para forjar o nosso caráter, para forjar o seu eu, sabe? Para poder trabalhar dentro de você, que é uma das partes mais difíceis que Deus tem de trabalhar. Então é importante você entender que até esse momento difícil como o de Jacó, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Quer dizer, ele vai entender na sua mente que Deus estava com ele no deserto, que Deus estava com ele em pedra feita em travesseiro, que Deus estava com ele no relento, que Deus estava com ele quando ninguém estava ao lado dele, ao redor dele, mas Deus estava com ele. Talvez você está dizendo assim: na minha casa não tem quem me apoie, não tem quem me ajude, só me criticam, só me julgam, só me cobram. Meu marido me cobra do alto da cabeça à planta dos pés. Porque ele sai para trabalhar, porque ele trabalha o dia todo. Quando ele chega, se não tiver como ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer, ele já reclama, ele já murmura, ele já entra com a cara fechada, ele entra para o banheiro como se eu não existisse. Se quer me saúda, se quer vai me dar um beijo, se quer me dar um abraço. Meu Deus, isso me quebra por dentro. E talvez você esteja dizendo exatamente assim, ou pensando dessa forma. Com isso o seu coração vai amargando, sabe? Com isso o seu coração vai amargando por dentro, você vai se fechando por dentro. O sorriso não é mais um sorriso, é só um gesto seu, é só um gesto, sabe? Porque não é mais aquele sorriso, não é mais aquela alegria, não é mais aquela felicidade. E às vezes, me perdoe, você começa a ser chato até com outras pessoas, porque como que se essas pessoas também tivessem o dedinho, sabe? Como se tivesse um pouquinho de culpa de tudo que lhe está lhe sobrevindo. Não sabeis vós que a Bíblia Sagrada diz que infelizmente os nossos adversários seriam os da nossa própria casa? Eles, na verdade, é a bigorna que Deus muitas vezes usa, que nós não queremos que Deus use para trabalhar em nós, no nosso caráter, na nossa personalidade. E muitas vezes não é isso que nós queremos. Pessoas da casa que nos abandonam quando precisávamos de ajuda, pessoas que não nos dão uma palavra de ânimo quando nós precisávamos receber, e pessoas que não acreditam no nosso potencial, pessoas que não acreditam na nossa capacidade, pessoas que parecem que carregam um rei na barriga, que tudo sou eu superior, o majoritário, o tal, o cara, seja lá quem for. E muitas vezes isso nos dói, isso nos machuca, isso nos entristece, isso nos abate, isso nos desmotiva, isso nos
nos desencoraja, perdemos o amor pelo que fazemos e fazemos porque temos que fazer. Ó dias, ó céus, ó vida. E o que é interessante, sabe, que em cima de tudo isso, sem percebermos, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, murmurar e tanta coisa mais. É interessante, né? Porque a Bíblia diz que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Dá para você dizer isso comigo, por gentileza? A insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Interessante, né? Algo que está do lado de fora vai determinar algo que vai estar do lado de dentro. Começa a estimular emoções. Você agora é uma pessoa que é triste. Você agora é uma pessoa descontente. Você agora é uma pessoa desconfiada. Você agora sabe, a coisa vai longe se eu for enumerar aqui. É interessante, né? Porque por conta dos acontecimentos, por conta dos fatos, por conta, sabe, quer dizer, você mesmo vai, por conta dessas coisas, morrendo a sua vida. Repito, você vai morrendo a sua vida. Você se arruma porque tem que se arrumar. Você se veste porque tem que se vestir, mas perdeu o prazer, perdeu a vontade, perdeu, sabe, aquele toque, sabe? Aquele toque, quer dizer, porque não te acham mais bonito, porque não te acham mais bonita, porque não te elogiam mais, sabe? Não reconhecem mais. Você vai perdendo esse brilho, você vai morrendo a sua vida. Você vai morrendo a sua vida. E com isso, sabe, você vai murmurando mais ou menos assim: nossa, se eu pudesse eu já teria partido. Sei nem por que eu ainda estou aqui. E muitas vezes numa discussão você diz assim: sabe o que é interessante? Você só vai saber o valor que eu tenho quando você me perder. E você vai falando assim. Você vai acreditando que a morte para você é como se fosse a solução de tudo, sabe? Como que se fosse o último pingo da vingança. Como se você dissesse assim: bem, eu vou morrer e eu morrendo, você vai também. Sabe por quê? Porque você vai ver a falta que eu vou fazer. E aí você nem percebe que você está fazendo isso com a sua própria vida, consigo mesmo, consigo próprio. Então veja que a insatisfação, ela tende a determinar, estimula emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Você começa a ter tudo quanto é de pensamento negativo: não dá, não consigo, não posso. Está vendo que está chegando o fim do mês, meu Deus, e agora? Isso vai tomando a sua vida, vai lhe desestimulando, lhe desencorajando. Daqui a pouco você vai começar, sem perceber, confessar, falar, dizer e declarar. E as coisas que você acha que irão melhorar com isso, só pioram. Só pioram. Porque a Bíblia Sagrada diz que se fará aquilo que você diz. Se fará aquilo que você diz. A Bíblia diz que pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viver em uma vida decepcionada. Estou tão decepcionado, sabe, com a minha vida. Estou tão decepcionado, sei lá. Eu acho que se eu tivesse outra vida, sabe? E você está me entendendo? Você começa a sentir-se decepcionado com você mesmo. Você começa naquele pensamento de sempre se perguntar: onde é que eu estou errado? Às vezes, o que é interessante é que você esquece do livre-arbítrio. E às vezes você até traz para você a culpa que não é sua. Às vezes você traz uma culpa que não é sua. Você começa a se culpar, você começa a se condenar, você começa a ser juiz de si mesmo, e você começa a se sentenciar. E se você não tiver cuidado, isso pode te levar não só à ansiedade, que já está instalado, né? A depressão. E agora você começa a entrar dentro deste buraco chamado depressão. Nada para você tem valor. Nada para você, sabe, tem a sua importância devida. Por quê? Porque quando uma pessoa adentra dentro da depressão, o que é que vai acontecer? Ela morre para ela mesma. Nada tem mais sentido. Ela morre para ela própria, para ela mesma.
passeio por passeio, viagem por viagem, roupa por roupa e tanta coisa mais. O que é interessante é que Deus está lhe mostrando isso, porque para Deus nos suprir, nós pedimos ao Espírito Santo que trabalhe nessa área na nossa vida. Pedimos verdadeiramente o Espírito Santo que trabalhe nessa área verdadeiramente na nossa vida. Pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viverem uma vida decepcionada. Segundo, frustrada. Terceiro, desanimada consigo mesmo. Uma pessoa que é desanimada consigo própria, ela não se preocupa com o seu estado de saúde, ela não se preocupa com mais nada, porque está decepcionada com ela mesma. Ela trabalha em função de alguém, ela se dá em função de alguém, não é mais por conta dela própria, não é mais por conta dele próprio, dele mesmo, você está entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, coloque isso no seu coração. É uma mensagem simples, mas que você precisa permitir que verdadeiramente o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Não andeis, não hajam, não se comportem, não façam assim, pois inquietos, inseguros, solícitos, dizendo, falando, confessando, murmurando, reclamando, se apraguejando, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Me diga outra coisa na vida de um ser humano com que ele não se preocupe, que não seja com essas três coisas. Essas são as três coisas com que mais nós nos preocupamos. Porque se nós temos o que comer, é porque nós temos com que comprar. Porque se nós temos o que beber, é porque nós temos com que comprar. Se nós temos o que vestir, é porque nós temos com que comprar. Então é importante nós entendermos que o que Deus está nos pedindo ali é: ei, ao invés de vocês murmurarem, ao invés de vocês reclamarem, não façam isto, porque isso não lhes fará bem algum. Isso não lhes fará nenhum bem. Isso não vai colocar você para cima, isso não vai fazer você se sentir-se melhor, isso não vai tocar o coração de Deus para que Ele tenha pena de você, e agora como que no estralar de dedo as coisas melhorem, as coisas funcionem. Não, pelo contrário, sem você perceber, você vai estar aniquilando a si próprio dentro de si mesmo. Então comece a abrir a sua boca e declarar pela fé, chamando o inexistente como se já existisse. Qual é a sua real condição hoje? Qual é a sua real condição agora? A sua real condição é um corpo enfermo? Então comece a chamar a um corpo curado. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui curada. Cristo verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades. As confesse quantas vezes forem necessárias, porque para se murmurar, para se reclamar, não se conta a quantidade de vezes que fazem isto, mas parece que para chamar o inexistente como se já existisse, para se falar as coisas boas, nós ficamos naquele pensamento: será que eu já falei o suficiente? Calma, fale até que comece a se realizar, confesse até que as coisas comecem a funcionar, declare até que as coisas comecem a andar, comece a falar, comece a confessar, comece a dizer, abra sua boca e comece a dizer. Se a sua condição é um corpo enfermo, comece a declarar. Não diga minha enfermidade, não, ela não é sua, porque a sua já foi levada na cruz do Calvário, a sua já foi pelas pisaduras de Cristo, as suas Cristo já as levou, e a Bíblia Sagrada diz que o castigo que lhes traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A miséria, droga de vida, isso é uma miséria, eu só vivo assim, eu não tenho isso, eu não tenho nada. Não as confesse dessa forma, isso não moverá o coração de Deus, isso não irá comover a Deus. Lembre-se em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele se fez pobre na cruz para nos tornar rico. Rico quer dizer ter o necessário à vida, de nada tenho falta.
Todos os dias Deus vai usar uma pessoa para me abençoar, porque a Bíblia diz que a quem Ele abençoar, abençoado será. Onde eu coloco a planta dos meus pés, eu sou mais do que um vencedor. Comece a declarar sobre a sua vida, declare sobre os seus negócios, declare sobre os seus empreendimentos, mas não só as declare por empolgação, não só as declare por necessidade. Comece a criar nisso um estilo de vida. Repito, comece a criar nisso um estilo de vida. Quando é um estilo de vida, você não fala porque está precisando, você fala até quando Deus já lhe supriu. Quando é um estilo de vida, você se porta, você se comporta, você age, você pensa e você fala, porque é um estilo de vida. Mas quando é uma necessidade, quando é uma precisão, você aqui e acolá, você fala porque está doendo na carne. Porque está doendo na carne. Meu Deus, todos os dias Deus está à procura de alguém para me abençoar. A minha vida é um milagre. Bendito seja o nome do Senhor, que nada me deixa faltar. Bendito seja o nome do Senhor. Você confessa naturalmente, sabe? E você nem percebe porque você, para a glória de Deus, você removeu de dentro de você a incredulidade. Não que você não creia que Deus pode suprir, mas você tira dos teus olhos, você desfoca os teus olhos do que você não quer e começa a focar naquilo que você quer. Você não quer estar triste, então você vai declarar: porque Deus me ungiu com óleo da alegria. Você não quer estar fraco, então você vai dizer: porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. E diga ao fraco: eu é que sou forte. Você quer ser a pessoa, sabe? Então tudo que você precisa é confessar, tudo que você precisa é abrir sua boca, tudo que você precisa é unir-se, pois, a Deus, para que te sobrevenha o bem, diz o Senhor. Une-te, pois, a Deus, e te sobrevirá o bem, diz a palavra de Deus. Sim, na fila do mercantil, você está fazendo o seu mercantil, dê glória a Deus. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Nossa, vá fazendo isto. Eu lhe digo que talvez no próximo mês não, mas você vai fazendo. Nossa, olha só, Ele é grato, Ele agradece, porque ser grato é reconhecer, ser grato é reconhecer valor, ser grato é reconhecer quem o abastece, ser grato é você depositar em Deus a sua crença, que se você está comprando, se você está sentando num restaurante, se você está entrando no seu carro, se você está abastecendo o seu carro, se você está pagando a mensalidade do colégio ou da faculdade, de quem lá que seja quem for, se você está comprando aquela roupa, se você está pagando a sua conta de energia, a sua conta de água, meu Deus do céu, Senhor, muito obrigado. Sim, se você andar comigo, você vai ver. Eu não estou aqui, mas ande comigo e você vai ver. De tudo eu dou graças a Deus. Eu como sanduíche, Senhor, muito obrigado. Pode estar garçom na minha frente, pode estar lá quem for, estou um pouco me lixando. Senhor, muito obrigado. Se eu estou passando as compras, você me vê colocando nas sacolas, pode perguntar se ela vê. Eu digo: Senhor, muito obrigado. E muitas vezes a pessoa que está atendendo diga: interessante, o Senhor está agradecendo? Sim, porque se não fosse por Ele, eu nunca, jamais estaria aqui. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode andar com ali o obreiro Wellington, ele sabe como é que eu faço. Não é porque eu faço porque quero fazer, porque é um estilo de vida. A Bíblia Sagrada diz que aquele que assim agradece ao Senhor, Deus lhe dará muito mais, além daquilo que ele pede e muito além daquilo que ele precisa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Remova isso de dentro de você. Remova em nome de Jesus e comece então a pensar nesse versículo de hoje. O Senhor Jesus está dizendo: por favor, não murmure, não reclame. Isso não vai funcionar, isso não vai melhorar em nada na sua vida. Isso não vai ajudá-lo em nada. Isso não vai colocá-lo para cima, isso só vai fazer você sentir-se insatisfeito. Então agradeça em nome de Jesus, porque aquele que agradece de forma antecipada é porque crê que Deus vai suprir e não nada vai faltar. Que Deus tenha falado ao seu coração nesta manhã. Que Deus tenha falado com você nessa manhã. Que o meu amigo Espírito Santo tenha falado com você nesta manhã. Sim, você pode agradecer a Deus por algo aí agora,
Você pode agradecer a Deus por alguma coisa? Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você que está aí, eu quero que você comece a agradecer. Sim, eu quero que você acompanhe agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desliga não. Eu quero que você comece a agradecer aí. Você pode fechar os seus olhos. Não sei que horas, não sei que dia, em que condição que você se encontra. Mas vamos fazer o seguinte. É muito fácil. Se você não consegue ser grato por 1 minuto, meu Deus, então dá para perceber o quão infelizmente você tem deixado de reconhecer as pequenas coisas que Deus tem feito. Então vamos agradecer. Você pode fechar os seus olhos, você que está aqui. Você que está aí também pode fechar os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos treinar o nosso espírito. Vamos treinar o nosso espírito. O obreiro tem liberdade. Comece a ser grato a Deus. Não agradeça só pelo que tem, agradeça também pelo que você crê que Deus pode te dar e talvez está em falta hoje. Talvez está em falta nesse exato momento. Talvez está em falta nesse exato momento. Então comece a agradecer. Sim, comece a falar com Deus. Não é em pensamento não. Chama o inexistente como se já existisse. Comece a ser grato a Deus. Senhor, eu quero te agradecer. Sim, eu vou fechar os meus olhos e eu vou orar a Deus. Eu quero agradecer ao Pai. Sim, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido em momentos de fraqueza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado de pé quando é para estarmos caídos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos aberto portas quando era para estarem fechadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido para nós um Deus das oportunidades, quando nem oportunidades nenhuma nós teríamos. Obrigado, Senhor, por sustentar-nos com a destra da sua justiça. Obrigado, Senhor, por nos dar um corpo curado, ainda que estejamos enfermos, nós cremos na tua cura. Obrigado, Senhor, por uma vida próspera, ainda que estando em falta, eu creio que o Senhor suprirá e esta falta deixará de existir. Obrigado, Senhor, por dar uma mente sã, uma mente sadia, quando na verdade nem isso eu poderia ter. Obrigado, Senhor, obrigado pela minha casa, quando muitos, meu Deus, nem casa têm. Obrigado, meu Deus, pela minha família, quando muitos nem uma família têm. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua atenção, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua generosidade, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por fazermos de nós o teu templo. Obrigado, Senhor, por fazer de nós a tua morada. Comece a agradecer, meu irmão, comece a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado porque o meu amanhã o Senhor suprirá em todas as áreas. Obrigado porque o meu após o amanhã, meu Deus, também será assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma os meus milagres, usando pessoas para nos abençoar. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, pela Ticiana, que tem me acompanhado em todos os trabalhos da tua obra. Obrigado pelo Lucas, pelo Davi, pelo Samuel e pelo Josué. Obrigado pelo André e pelo neto Salomão. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por cada obreiro, por cada obreira, por cada levita. Obrigado por cada tia de escolinha, porque se não houvesse esse conjunto, a tua obra não funcionaria. Obrigado por cada membro deste ministério. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a existência deles, meu Pai, essa igreja não existiria. Obrigado, meu Pai, por cada dizimista, meu Pai, e que divide contigo a sua fidelidade, porque se não fosse por eles, essas portas não estariam abertas, as contas não estariam pagas. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado por nos perdoar das nossas iniquidades. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por nos fazer mais forte do que os nossos adversários. Obrigado por nos cercar em volta. Obrigado por nos manter debaixo das tuas asas, porque nelas estamos seguros. Obrigado por estar sobre a nossa cabeça, porque tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, meu Pai, porque os dias de amanhã são dias em branco
mas o Senhor não permitirá com que o inimigo os escreva, mas o Senhor escreverá os nossos dias através das nossas vidas. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Obrigado, meu amado e querido amigo Espírito Santo, por poder ir ao mercantil e comprar e poder pagar. Obrigado, Espírito Santo, dos milagres que tu nos surpreende quando menos esperava. Alguém chega para nos abençoar. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela salvação na minha família, na nossa casa, na tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito maravilhoso, Espírito que nos consola quando estamos tristes e nos fortalece quando nós estamos fracos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar quando nem sequer nós te conhecíamos. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não nos lançar fora da tua presença, porque somos todos nós pecadores. Obrigado pela paciência que o Senhor tem com a gente. Obrigado por nos deixar adentrar a tua presença. Obrigado, Senhor. Agradeço, meu irmão. Se você já não tem mais o que falar, então já dá para imaginar. Você está murmurando mais do que agradecendo. Você está reclamando mais do que agradecendo. Ah, Senhor, agora eu vou agradecer pelas coisas que vão existir na minha vida, nas coisas que vão existir no ministério. Sim, Senhor, eu sou grato, meu Pai, porque vejo a minha família repleta e completamente abençoada. Sim, meu Pai, eu sou grato a Ti, porque eu vejo em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Pai, eu vejo, Senhor, a Tua serva, meu Pai, Ciana, se desenvolvendo, crescendo, alcançando vidas de perto e de longe. O Lucas, Davi, Samuel e Josué, meu Deus, sendo bênçãos aqui nessa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu vejo os teus obreiros cantando vitória. Obrigado, meu Deus, porque eu vejo cada um deles com um sorriso no rosto, dizendo: pastores, a porta me se abriu, a oportunidade me abraçou. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque eu vejo cada membro realizando o seu sonho. É a faculdade, é os seus negócios, é o seu comércio, é aquele curso, é aquele concurso. Obrigado, meu Pai, sendo alcançados. Obrigado, meu Deus, pelas poltronas da tua igreja. Eu já as vejo repleta, eu já as vejo linda, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que está vindo à igreja de perto e de longe, sem que sequer eu as conhecesse ou as tivesse ido buscar na sua casa, mas o Senhor está trazendo. Sim, meu Pai, grande é o rebanho que o Senhor trouxe, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu vejo, meu Pai, eu vejo prosperidade no teu povo, para que haja prosperidade na tua igreja. Não se conta mais moeda, porque moeda não que deixou de existir, mas não se conta mais, porque o teu povo semeia o melhor, e o teu povo dizima a tua casa, meu Pai. E com isso eu já posso ver, meu Deus, todo investimento é uma cozinha nova, pessoas trabalhando satisfeitas da tua obra, sendo assalariadas, meu Pai, na tua igreja. Ah, Senhor, obrigado, porque eu vejo o desenvolvimento dos pastores, meu Pai, de suas esposas, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a bênção vindo sobre a vida do pastor Micilândio e da sua esposa Sâmia no ministério. Pai, vidas lá se convertendo, eles prosperando no ministério, assim como o pastor Rafael, assim como a sua esposa Vanessa. Ah, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por estar no teu altar, dizendo: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. E na lava chore, candaraba, suriandanaia. Chorenanaba, suriandanaba, chorebe, candaraba, suriandanaia. Obrigado pelo terreno da igreja. Obrigado pela construção da tua casa. Obrigado porque nada faltará, nada ficará pela metade e nada ficará fora do lugar. Eu vou contar até 3, você que está em casa e você que está aqui. Se
Se você pode dizer essa simples palavra: obrigado, Senhor. Mas não só um obrigado, como quem agradece a uma pessoa, mas a um Deus que usa pessoas para te abençoar. 1, 2, 3 e já! Então aplauda de todo o teu coração. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e muitíssimo obrigado em nome de Jesus. E você que quer ofertar ou dizimar neste ministério, nós vamos deixar aí a chave Pix. Seja fiel ao Senhor. Amém? Aplauda Jesus.